Muito boa tarde, Alex. O que temos para hoje? Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje eu vou trazer alguns gráficos bem interessantes para falar um pouquinho, uma visão um pouco macro, do que a gente está abordando ao longo da semana. Então vamos colocar aqui na tela cheia para a gente já começar a comentar. O primeiro gráfico aqui eu vou falar um pouquinho em relação às perspectivas, principalmente econômicas nos Estados Unidos. Um ponto bem interessante. Foi divulgado um relatório recentemente do Bank of America, que ele acredita que deve ter em torno de 7 altas de juros nos Estados Unidos, ou seja, não 4 como o consenso do mercado, e sim 7. Até mesmo a divulgação foi feita pelo CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, que ele disse também que acredita em 7 altas de juros nos Estados Unidos. Quando a gente fala de outros bancos, Goldman Sachs ele acredita que o PIB também dos Estados Unidos pode ser afetado negativamente com esse aumento de juros, ou seja, a economia desacelerando de certa forma, com esse ambiente de menor estímulo e aumento de juros. Então a gente consegue observar que o Goldman Sachs, ou seja, ele está revisando para baixo as perspectivas de PIB para 2021 e para 2022 nos Estados Unidos. Ou seja, a gente consegue observar tanto nesse gráfico, quando a gente olha aqui em relação às condições financeiras dos Estados Unidos em relação ao gráfico do Goldman Sachs, e também esse gráfico a gente fala aqui de crescimento do GDP, ou seja, crescimento do PIB americano, tanto para 2021, o quarto tri, fechando agora, e ao longo dos próximos 4 trimestres aqui de 2022. Ou seja, a gente tem um desafio adicional, olhando para o PIB nos Estados Unidos, ou seja, com esse aumento de juros, redução de estímulos por lá. Então, ou seja, não tem nenhuma grande novidade, mas o que é interessante a gente passar aqui é que cada vez mais os bancos têm acreditado em mais altas de juros, além de ser 3, 4, agora estão acreditando em 7 altas de juros, e isso vem impactando sim na parte no movimento macroeconômico nos Estados Unidos. Bom, aí um ponto interessante é o seguinte, a gente traz aqui o market cap do Facebook, nesse gráfico, a gente consegue observar essa grande queda aqui depois da divulgação do resultado, ou seja, o Facebook chegou a bater mais de $1 trilhão de market cap, agora está em 612, praticamente ali 612 bilhões de dólares, ou seja, já chegou a ultrapassar $1 trilhão, agora 612 bilhões de dólares aproximadamente. O que eu quero refletir referente a isso? Um ponto interessante que o mercado está enxergando outras plataformas de rede social, não só a própria Meta, mas enfim, outras plataformas, assim como o TikTok, Quando a gente fala aqui essa discrepância de valuation em relação às empresas chinesas e às empresas americanas, o que a gente consegue trazer tanto em relação ao engajamento, a própria plataforma TikTok tem ganhado muito share as plataformas do Meta, ou seja, como o Instagram e o WhatsApp, enfim, tem tirado uma participação de tempo de usuário por dia em relação às principais plataformas e tem demonstrado até um certo sentido essa alta avaliação por empresas de tecnologia, ou seja, está pagando muito por um crescimento muito forte que não aconteceu de acordo com o último resultado. Ou seja, o resultado pode vir forte, mas mesmo assim o mercado esperava, paga um valuation muito maior. Então começa a ter uma certa precificação no portfólio, a gente consegue observar essa grande queda e o mercado ele já começa a tentar entender qual que deve ser a principal perspectiva referente ali, não só a relação de receita, mas questão do business da própria Meta, à medida que alguns analistas colocam um ponto de interrogação nessa nova perspectiva voltada ao metaverso. Então é um ponto interessante para a gente observar. O próximo gráfico eu vou falar sobre o EPS projetado na zona do euro, do MSCI, ou seja, a gente consegue observar que está em torno de menos 10% do último pico, que foi ali entre 2006 e 2007, ou seja, um crescimento ali de aproximadamente 20%, ou seja, nós estamos ali no nível ali de 18%, 17% de crescimento de EPS na Europa, é um crescimento forte. Observamos aqui que desde a crise do Covid de 2020, nós tivemos uma retomada em V, ainda continuamos em linha reta e podemos ter aí surpresas adicionais e podemos até mesmo zerar em relação à questão do pré-Covid, ou seja, pudemos ali bater o nível de EPS, de lucro na Europa, projetado para 12 meses, próximo de 2007, 2008. Porque a maior parte em relação à economia ainda está muito defasada, nós não temos uma opinião muito clara do que os economistas colocam na conta referente ao crescimento na Europa comparado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão uma história totalmente diferente, uma economia muito forte, dados de emprego, enfim, dados de atividades muito fortes. Na Europa não é tão bem assim. Então, caso a Europa comece a melhorar os dados macro, a gente consegue observar também lucro projetado para cima e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma reprecificação na medida que a própria política monetária por lá começa já a discutir aumento de juros. À medida, por hora, a gente tem Christine Lagarde e outras autoridades, inclusive o Banco Central da Inglaterra, começa a olhar nesse ponto, mas não tem nada muito claro. Nos Estados Unidos nós já temos um tom bem mais encaminhado, apesar de não termos aí números efetivos em tamanhos, qual deve ser o hike, seja um aumento de juros por lá. Então é um ponto interessante que a gente tem que observar também esse ponto, mas por hora também há empresas de valor, ou seja, empresas relacionadas a financials por lá devem ser muito bem recebidas.
Bom, e esse gráfico aqui eu falo referente ao caixa das principais empresas. Claro que a gente tem a Apple, né, com mais de 200 bi de caixa, né, a Alphabet com 169, Microsoft, Amazon e Meta, né, o Facebook. Se a gente juntar aqui o caixa das Big Five, ou seja, 5 maiores, nós temos aqui mais de 600 bilhões de caixa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma visão muito melhor para observar daqui para frente um crescimento inorgânico, tá? Compra de plataformas, enfim, né, o M&A muito forte, então isso a gente consegue observar também, inclusive algumas empresas, até a própria Alphabet, também vem também trazendo investimentos, né, ou seja, para diversificar seu portfólio, assim como o real estate, tá? Ou seja, muita gente vinha até discutindo sobre essa questão de volta aos escritórios, a própria Alphabet, né, comprou ali um prédio em Londres também, né, por centenas de milhões ali de dólares, né, ou seja, quando a gente olha em relação aos principais tipos de investimento. Então, um ponto bem interessante para a gente lembrar, lembrando que a Apple também tem um caixa muito forte, né, deve divulgar em breve novos produtos, e isso também a gente consegue observar, inclusive vem melhorando cada vez mais essa questão de investimentos na sua cadeia produtiva, que é um desafio também para esse ano de 2022, de acordo com algumas companhias aqui no Brasil que atuam até na parte de hardware, né, na parte de produtos, né, inclusive como, por exemplo, a Positivo, né, aqui no Brasil, que também disse, né, ou seja, que o ambiente de melhora referente à supply chain é melhor em 2022 do que 2021, deve ser melhor em 2022 e 2023 deve alcançar a normalidade. Então isso também deve ser um ponto para a gente endereçar. Tá? E esse gráfico aqui foi comentado no pre-market com o Saravalli, né? O Mark Saravalli, ele comentou um pouco sobre a perspectiva de petróleo. Esse gráfico aqui do Goldman Sachs, né, ele espera que o petróleo deve ir para 105 dólares em 2022. Então a gente está falando aí para o ano que vem, para esse ano. Tá? Então é uma perspectiva de alta, né, para o Brent. Ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva do CPI, né? Essa expectativa, a gente olha aqui o CPI global, né? Ou seja, o headline do CPI global, a gente observa tem uma tendência muito forte, apesar de estar mostrando desaceleração no curto prazo, mas o petróleo é um dos principais fatores, né, que demonstra ali um grande peso, né, na inflação ao consumidor, que é referente ali, ele tem uma toxicação de certa parte na parte de produtos, né, ou seja, a gente olha aqui na parte de cíclicos e também na parte de alimentos e transportes, né, ou seja, muito afetado, que são os maiores pesos aqui, né, quando a gente olha a questão da inflação. Até o nosso IPCA também, tá, ou seja, a gente consegue observar esse ponto. Então, Brent, a gente tem duas visões aqui, primeiro na visão de inflação, ou seja, uma visão negativa para a inflação, né? Ou seja, uma visão um pouco ruim nesse sentido, mas por outro lado, para quem investe em empresas, né, relacionadas aqui a commodity, é uma visão muito positiva. Então a gente vem reiterando Brent aqui falando há muito tempo, né? E nós vamos aqui em avaliações das companhias, né? Inclusive a gente já trouxe alguns gráficos ao longo dessa semana e esse gráfico de hoje a gente vai falar do Alibaba, né? Ou seja, nesse gráfico muito famoso, né, muito conhecido, né, ou seja, esse múltiplo preço-lucro, né, o famoso PI. Nós estamos registrando aqui o Alibaba no menor PI, tá, da história, tá? Ou seja, desde ali 2015, né, de acordo com esse gráfico da Bloomberg, está falando de um PI de 12,8 vezes, tá? Ou seja, lembrando, né, que ele está girando numa média de 25 vezes, tá? Ou seja, a média de preço sobre lucro, tá? Ou seja, praticamente ali a gente tem um desconto muito, muito forte, né? Ou seja, claro que tem uma explicação muito grande, né? Ou seja, em relação à própria atitude do governo chinês, mas ao mesmo tempo também as techs, né, por um todo, né, indo para uma visão de aumento de juros global, tira um pouco da atratividade, né, empresas de tecnologia, aliado também a empresas chinesas, né, empresas que estão na Ásia. Né. E esse gráfico aqui, acho que não dá para observar muito bem, mas esse gráfico a gente vê aqui um outro múltiplo, né, que é o múltiplo EV/EBITDA, tá, do Facebook. A gente estava comentando também ao longo da semana. E a gente consegue observar também, na média, né, está tradando em torno de 14 vezes. Agora estamos ali em torno de 10 vezes, 9 vezes, né, EV/EBITDA que a companhia está tradando. Ou seja, a gente consegue observar que o quarto trimestre acelerou esse tipo de movimento, mas não é de hoje, né? Ou seja, a gente consegue observar também uma queda muito grande, tá? Ou seja, a gente consegue observar também que esse desconto, né, de EV/EBITDA, ele gira muito em torno também que a perspectiva da companhia em relação aos próprios analistas quando eles comparam principalmente a Alphabet, né, que é a própria dona do Google. Isso a gente consegue também trazer em relação a certo prêmio comparado aqui com o Facebook. Inclusive até o resultado também da Alphabet também foi muito bem recebido pelo mercado, né, ao contrário aqui de Facebook, né, como a gente comentou aqui do próprio Meta. Bom, esse gráfico aqui a gente traz um pouco numa visão, né, de uma retirada de estímulos na Europa, né, então a gente consegue observar essa retirada, né, do quantitative easing, né, ou seja, uma opinião, né, que inclusive o Goldman Sachs espera que junho, né, junho desse ano, né, deve ser aí retirada de estímulos, deve começar aí a retirada de estímulos na Europa. É uma discussão que ainda não está sendo discutida por lá, mas a própria inflação, né, ou seja, mais forte dos últimos 40 anos, traz uma preocupação muito, muito forte, sim, não só nos Estados Unidos, na própria Europa também. Então, a retirada de estímulos é vital, até mesmo para equalizar, né, esse sentido. Então, inclusive, o Goldman Sachs vem colocando perspectivas em referente a esse assunto. Tá? Ou seja, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre retirada de estímulos e aumento de juros
na Europa. A gente fala muito dos Estados Unidos, né? Estados Unidos praticamente todos os dias aqui, mas a Europa deve virar um tema mais recorrente à medida que o tempo vai passando, né? Ou seja, a política monetária por lá vem trazendo esses comentários. Tá? Bom, e aqui a gente vai falando dos Estados Unidos, né? Então nós temos aqui, de acordo com o modelo da Bloomberg, né? Ou seja, uma precificação, né, que de acordo, né, em março, né, que março é o principal mês ali que todo mundo espera, né, ou seja, a total retirada de estímulos do tapering e já aumento de juros, ou seja, terminando o tapering, subindo os juros nos Estados Unidos. Né? Qual que é a perspectiva, a probabilidade? Né, 50% praticamente de aumento de 50 basis points e 25 basis points também 50% de probabilidade. Ou seja, praticamente o mercado está no meio a meio, né, referente ali qual que deve ser o tamanho do aperto monetário nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, a maior parte do mercado estava acreditando antes, né, em 25%, 0,25%, 25 basis points, e agora o mercado olhando cada vez mais para essa possibilidade de um maior aperto monetário à medida que a inflação está preocupando muito além do que estava sendo previsto. Né? E esse gráfico aqui, nosso último gráfico, né, nós temos aqui os principais países, né, referente aqui à mudança, né, em referente aqui a basis points, né, ou seja, comparado aqui, né, ao principal título de rendimento de 10 anos dos principais países, né, assim como Estados Unidos, né, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália. Nós temos aqui uma visão, né, até mesmo uma opinião dos principais analistas colocando essa própria elevação, né, do rendimento do Tesouro de 10 anos dos principais países em decorrência dessa preocupação de inflação que isso reflete na curva. Né? Ou seja, aqui a gente consegue colocar aqui, né, que a maior parte, né, ou seja, todos os principais títulos, né, ou seja, de 10 anos dos principais países, tem mostrado aí uma elevação na última semana e isso mostra também uma maior aversão a risco, né, na medida que a economia precisa sim ter um aperto monetário maior. Inclusive aqui no Brasil a gente está discutindo ao contrário, né, ou seja, a medida até mesmo com essa divulgação da própria ata do Copom. Tá bom? Então é isso, qualquer dúvida a gente está sempre por aqui também respondendo, está sempre aqui olhando também o chat e também sempre trazendo os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela.